Nós hoje vamos fazer uma breve síntese do nosso encontro de ontem, mais uma vez perpassando aqui, reforçando os principais pontos, sobretudo a partir de uma perspectiva jurídica da terceirização, e logo em seguida nós vamos adentrar nos outros 2 tópicos do nosso pequeno programa, que são os tópicos do grupo econômico e da sucessão trabalhista. Eu queria mais uma vez lembrá-los que nós temos aqui, e eu insisto com vocês que vocês façam uso da palavra, se quiserem, para facilitar a condução dos trabalhos e a gente aproveitar esse momento para discutir o que for do interesse de vocês aqui na 9ª região. Então, fiquem verdadeiramente à vontade, tá? Mesmo que, porventura, ocorra alguma divergência aí de posicionamento, sigam adiante. Por favor, não deixem de se manifestar, tá bom? Vejam só, gente, na aula passada, nós fizemos um encaminhamento, num primeiro momento, com uma tentativa de abertura interdisciplinar para o tema da terceirização. Então, nós estudamos, primeiramente, a perspectiva da subjetividade no trabalho terceirizado, demonstrando a dificuldade de o trabalhador terceirizado emancipar-se coletivamente e construir, e também construir a sua identidade social por meio do trabalho, seja porque esse trabalhador ele tem uma dificuldade permanente de integração espacial e integração temporal no espaço de trabalho, seja porque esse trabalhador tem uma dificuldade de reconhecimento numa relação de reciprocidade em relação aos pares. Não é isso? E aí eu os provoquei já no início da aula sobre a possibilidade de aventarmos a consolidação da discussão em torno do Instituto do Dano Moral, mais especificamente do dano existencial para trabalhadores terceirizados. A provocação veio no seguinte sentido: será que nós podemos concluir que, potencialmente, a relação de trabalho terceirizada ela inviabiliza que o trabalhador, sujeito, cidadão, seja o protagonista da própria vida e que possa, portanto, estabelecer projetos de vida em função da dificuldade que a relação de trabalho terceirizada enseja? Então, nós vimos aqui algumas variáveis para tentar responder a essa pergunta, já direcionada, né, para um sim. Sim, é possível o dano existencial. Vejam só, nós vimos aqui que este trabalhador terceirizado, ele sofre uma rotatividade no espaço de trabalho muito maior do que o trabalhador diretamente contratado pela empresa tomadora. Se o trabalhador contratado diretamente pela empresa tomadora, ele permanece na relação de emprego cerca de 5 anos, o trabalhador terceirizado permanece naquela relação de emprego cerca de 2,5 anos. Então, a rotatividade em si dificulta uma projeção com projetos de vida mais duradouros, haja vista que essa relação não vai poder suprir as demandas do trabalhador a médio e longo prazo. Porque nós não podemos, da mesma forma que um trabalhador ou um sujeito ele faz uma poupança ou ele aplica em fundo de investimento pensando para o futuro, mesmo que seja pensando na aposentadoria dele, para a gente pegar o caso daquela senhora da aula passada, esse trabalhador não pode fazer. Ele não tem tempo para isso. Ele não tem recurso para isso. O próprio direito à desconexão ao trabalho fica prejudicado em relação aos trabalhadores terceirizados, haja vista a dificuldade de gozo de férias, não é verdade? Nós vimos aqui que esses trabalhadores eles têm contratos sucessivos de trabalho e, regra geral, não usufruem do direito a férias. Então, essa foi a primeira provocação que eu trouxe para vocês na aula passada. Se nós podemos aventar
uma hipótese para dizer exatamente do grau de dificuldade que a terceirização enseja nas relações de trabalho no país, se nós podemos vislumbrar uma hipótese de aferição de dano existencial em estado potencial, porque é claro que nós temos que avaliar as circunstâncias do caso concreto, mas eu apenas quero afirmar a dificuldade de concretização dessa relação de trabalho sob a perspectiva de fruição de direitos fundamentais. Bem, depois da avaliação da subjetividade no trabalho, nós seguimos para a avaliação sociológica, inserindo a terceirização num contexto histórico. E vimos que a terceirização ela é um fenômeno que se situa como a maior expressão do modelo toyotista de produção, modelo esse que se implanta na realidade brasileira significativamente a partir dos anos 1990. E aí nós percebemos que alguns pressupostos de estruturação da terceirização são pressupostos que constituem o próprio modelo de gestão toyotista. É um discurso de eficiência total, um discurso de pronto atendimento, a horizontalização, e que muitas vezes esse discurso ele é falacioso sob um ponto de vista concreto. E isso fica muito claro quando nós pensamos na realidade do consumo no país. Um consumo frenético, mas um consumo que se deteriora muito rapidamente. Feita essa avaliação sociológica, nós passamos à comprovação da nossa premissa maior, de que a terceirização ela é um modelo de relação de trabalho rarefeito. Ela é um modelo de relação de trabalho esvaziado de direitos fundamentais. A terceirização ela implanta uma empresa vazia de direitos fundamentais. Como diz o Helder Amorim, meu amigo e coautor no livro, isso não está no livro, mas ele falou em palestra, é como se a terceirização fosse o cupim que vai comer na madeira por dentro, e quando você sai da forma e entra para perceber, a relação está toda deteriorada. Por quê? Porque os direitos fundamentais eles não são concretizados na sua totalidade. Há um esvaziamento do exercício dos direitos fundamentais. Por isso que a terceirização, sob um ponto de vista político, de mobilização social, ela é tão questionada. E esse é um questionamento que vai se projetar na perspectiva jurídica, porque o próprio Supremo Tribunal Federal questiona se há possibilidade de terceirização, inclusive de atividade fim. E aí nós precisamos nos posicionar a respeito e pensar numa perspectiva, segundo Maurício Godinho Delgado, de controle civilizatório da terceirização. Nós, para caminharmos nessa tentativa de fixação de controles civilizatórios para a terceirização, na aula de ontem, nós apresentamos alguns encaminhamentos. Primeiro, uma discussão sobre a questão coletiva do trabalho, com uma perspectiva protecionista, no sentido de que o melhor encaminhamento para o reconhecimento da emancipação coletiva do trabalhador terceirizado seria o de vinculá-lo à representação sindical vinculada à empresa tomadora de serviços. Por quê? Porque é naquele espaço de trabalho que o trabalhador terceirizado se encaixa no seu cotidiano. É aquele espaço de trabalho que é a referência primeira daquele trabalhador terceirizado. É com aquela condição de trabalho que, efetivamente, o trabalhador terceirizado se coloca como força de trabalho. Mas nós sabemos que esse é um tema, uma das agruras aí da discussão em torno da terceirização trabalhista, e isso se comprova, inclusive, no posicionamento jurisprudencial, que é um posicionamento jurisprudencial divergente acerca do tema. Bem, logo em seguida, nós pontuamos
outra hipótese de controle civilizatório, que seria o controle civilizatório relativo à responsabilidade na terceirização. Esse também é um dos temas chaves e difíceis. Por quê? Porque nós precisamos pensar na terceirização a partir de uma perspectiva privada e a partir de uma perspectiva pública. Na perspectiva privada, o que nós vimos? A súmula 331 do TST, ela vai estabelecer originalmente nas hipóteses de terceirização lícita, que são 4. Uma hipótese de terceirização temporária, 3 hipóteses de terceirização permanente. Não é isso? Fora dessas hipóteses, não existe alternativa para fixação de terceirização trabalhista para além desses 4 grandes grupos. Terceirização de trabalho temporário, para acréscimo extraordinário de serviço e substituição do pessoal regular e permanente da empresa tomadora, e as 3 hipóteses de terceirização permanente. Serviços de vigilância, serviços de conservação e limpeza, serviços ligados à atividade meio do tomador de serviços. E nós aqui pontuamos a dificuldade de aferição, no caso concreto, do que efetivamente seja a atividade meio e a atividade fim. Esse já é um exercício argumentativo difícil, porque muitas vezes as próprias empresas criam embaraço para a identificação da atividade meio e da atividade fim. Mas uma vez fixada a terceirização lícita, que é aquela estabelecida nessas 4 grandes hipóteses, nós temos o reconhecimento da relação jurídica de emprego diretamente com a empresa prestadora de serviços terceirizados, cuja responsabilidade será primária, porque a empresa prestadora de serviços é o real empregador, com a responsabilidade secundária, subsidiária da empresa tomadora. Uma vez verificada a ilicitude da terceirização trabalhista, a súmula 331 do TST estabelece um efeito imediato. Qual é o efeito imediato? Dança das cadeiras. Quer dizer, nós vamos reconhecer o vínculo jurídico de emprego diretamente com o empregador aparente ou dissimulado, com o empregador dissimulado ou oculto, que é a empresa tomadora de serviços, fixando uma responsabilidade solidária, exatamente para que a terceirização não se perpetue em nível de irregularidade, de ilicitude, com a empresa prestadora. Não é isso, gente? Na terceirização, então, ilícita, no âmbito privado, a tentativa é de imputar responsabilidade solidária às empresas em função da ofensa ao bem jurídico trabalho. Trabalho protegido. Não é isso? Bem, quando nós migramos para a seara pública, o tema torna-se mais espinhoso. Por quê? Uma vez aferida a ilicitude da terceirização trabalhista no âmbito da administração pública, existe um óbice constitucional corretíssimo, lançado no artigo 37 da Constituição da República, que é a proibição de fixação de vínculo jurídico direto de emprego da administração pública com o sujeito trabalhador, pensando na perspectiva justo-trabalhista, porque é necessário que qualquer ingresso nos cargos públicos, ressalvado cargos de comissão, que são de livre nomeação e livre exoneração, que o sujeito seja aprovado em concurso de provas ou de provas e títulos. Mas, mesmo assim, a jurisprudência do TST, neste aspecto em específico, ela avançou. Porque nós temos a OJ 383 do TST, não vamos nos esquecer, que vai estabelecer a isonomia remuneratória entre trabalhadores terceirizados, contratados irregularmente pela administração pública e os trabalhadores com vínculo direto com a administração pública. Vamos à leitura da OJ 383. Mas o avanço, infelizmente, não é um avanço por inteiro. Já vou dizer por quê.
Um minutinho só, gente. A OJ 383, da SDI 1, ela informa terceirização, empregados da empresa prestadora de serviços e da tomadora isonomia, artigo 12A da Lei 6.019 de 74. A contratação irregular de trabalhador mediante empresa interposta não gera vínculo de emprego com ente da administração pública, em razão do óbice do artigo 37 da Constituição, não afastando, contudo, pelo princípio da isonomia, o direito dos trabalhadores terceirizados às mesmas verbas trabalhistas legais e normativas asseguradas àqueles contratados pelo tomador dos serviços, desde que presente a igualdade de funções. Agora, vejam só, na realidade, o TST posiciona-se e posiciona-se bem no tocante à terceirização ilícita. No entanto, turma, não vamos nos esquecer que a perspectiva de controle civilizatório pela isonomia salarial, ela não é pacífica na jurisprudência em relação à terceirização lícita com a administração pública, não é verdade? Aqui, a OJ 383 estabelece uma perspectiva vinculada à terceirização ilícita. Então, quer dizer, fica esse questionamento. Na verdade, nós avançamos em relação ao controle civilizatório vinculado à isonomia salarial, mas não o suficiente. Eu, nas minhas pesquisas, trouxe para vocês um exemplo aqui de aplicação da OJ 383, já demonstrando um esforço do tribunal no sentido de ampliação do controle civilizatório. Então, vejam só. Agravo de instrumento, recurso de revista. A impossibilidade de se formar o vínculo de emprego com ente da administração pública ante a inexistência de concurso público não configura óbice ao direito do trabalhador às mesmas verbas trabalhistas legais e normativas asseguradas ao empregado público que cumpre função idêntica no ente estatal tomador de serviços, conforme jurisprudência que se consolidou no âmbito desta Corte Superior, a teor da OJ 383 da SDI 1 do TST. Tal entendimento harmoniza a vedação constitucional ao reconhecimento de vínculo empregatício com entidades estatais sem concurso público com o princípio isonômico, afastando-se os efeitos perversos e discriminatórios resultantes da terceirização. Harmoniza-se também com a valorização do trabalho humano, enfatizada, entre outros, nos artigos 1º, 4º, 3º, 3 e 170 caput da Constituição. Desse modo, não há como assegurar o processamento do recurso de revista quando o agravo de instrumento interposto não desconstitui os termos da decisão denegatória, que ora subsiste por seus próprios fundamentos. Vejam só, gente, no que eu chamo didaticamente de fichamento, que seria, vamos dizer, o título aqui do acórdão, do sumário, olhem só, que foi uma outra provocação que eu fiz para vocês na aula de ontem, e que talvez seja o que vocês devem levar como a principal observação do meu encontro aqui com os senhores, porque é um aperfeiçoamento a partir de uma perspectiva de direito do trabalho constitucionalizado, tá? Me impressiona, eu acho o acórdão excelente, não é à toa que eu o selecionei para apresentação para vocês, acho que ele tem uma perspectiva de fundo constitucional, mas qual seria a minha sugestão, data máxima vênia? Vejam só, nas palavras-chave, nós temos apenas uma perspectiva de direito do trabalho seletista, uma perspectiva seletista de direito do trabalho. Então, quais são as palavras-chave aqui? Agravo de instrumento, recurso de revista, terceirização ilícita, responsabilidade subsidiária, condição de bancário, dobra salarial, multa do artigo 477 da CLT,
multa por embargos de declaração protelatórios, decisão denegatória, manutenção. Eu concordo que todas essas referências precisam estar presentes até para facilitar o encaminhamento e a definição de tipo de recurso, discussão da dogmática jurídica. Mas qual seria a minha proposta? Já que eu estou provocando os senhores no sentido de nós pensarmos e concretizarmos, porque o óbvio tem que ser dito. O óbvio tem que ser dito. Concretizarmos uma perspectiva constitucionalizada do direito do trabalho, porque faz toda a diferença. Que vocês possam, no ementário, identificar algum elemento, algum fundamento de ordem constitucional. Percebem? Isso aparece aqui. Todo o discurso, toda a argumentação jurídica é constitucional. Vocês viram o livro inteiro. Mas isso precisa aparecer, vamos dizer, no fichamento, no ementário, para destacar exatamente uma postura do tribunal, do TST, das varas, do juiz, de que a leitura que nós, intérpretes do direito do trabalho, fazemos do direito do trabalho é uma leitura constitucionalizada. Nós estamos sistematicamente sendo provocados nesse sentido. Bem, então vamos lá. Ultrapassada essa observação, qual é a crítica em relação ao controle civilizatório referente à isonomia salarial, turma? É exatamente o avanço não ter aparecido em relação à licitude da terceirização para terceirizações permanentes. Você tem ali a Lei 6.019 de 74, em relação ao trabalho temporário. Mas a OJ 383, ela se vincula na perspectiva da administração pública, a partir da realidade da terceirização ilícita. Não é isso? Bem, mas ainda na órbita da administração pública, os problemas não param por aí. Não é verdade? Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, em sede da DC 16, estabeleceu um limite para a responsabilidade da administração pública. A responsabilidade da administração pública para fins de pagamento de verbas rescisórias, verbas trabalhistas, para fim de reconhecimento do papel do trabalhador no espaço da relação de trabalho terceirizada, apenas somente aparece, se comprovada a culpa invigilando da administração pública. Aqui nós temos uma série de dificuldades, porque se nós pensarmos na realidade da licitação em si, muitas vezes o processo pode ser um processo viciado desde o momento da escolha da empresa que licita. Mas essa perspectiva para a Corte Superior não existe. E mais do que isso, não há uma discussão esclarecida também, nós vimos isso no encontro de ontem, em relação ao ônus da prova. A tentativa dos trabalhistas, de uma maneira em geral, é tentar inverter o ônus da prova em favor do trabalhador, que dificilmente terá material instrumental suficiente para aferir a ausência de fiscalização, de vigilância no espaço ali de trabalho. Eu também selecionei alguns votos nessa direção. Esse aqui é do ministro Lélio Bentes, responsabilidade subsidiária da administração pública. Então, vamos lá. Nos termos do disposto no parágrafo 1º do artigo 71 da Lei 8.666 de 93, a inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à administração pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o registro de imóveis. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ação declaratória de constitucionalidade número 16, ajuizada pelo governador do Distrito Federal, decidiu que a mera inadimplência do contratado não poderia transferir à administração pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos. Reconheceu, todavia, a Corte Suprema
que isso não significaria que eventual omissão da administração pública na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado não viesse a gerar essa responsabilidade. Lembrando aqui que essa eventual omissão, segundo o Supremo, ela não é presumida, ela precisa ser comprovada. Mas vamos lembrar do embate, porque, num primeiro momento, os votos que nós tivemos da Corte Superior Trabalhista foram no sentido de que era automático aí a responsabilidade por ausência de fiscalização, numa tentativa de se promover a proteção desse trabalhador. Com efeito, não se pode interpretar o artigo 71 da Lei 8.666 de 93 de forma dissociada dos demais dispositivos nela contidos, devendo-se guardar observância, em especial, ao contido no artigo 67 do referido diploma, que atribui à administração pública a obrigação de acompanhar e fiscalizar a execução do contrato. Para tanto, a administração designará representante a quem incumbe guardar registro de todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessária a regularização das faltas ou defeitos observados. Nesse contexto, resulta incensurável a decisão proferida pelo egrégio tribunal. Vejam só, gente. Ontem, eu não lembro, será que é Tiago ou Rafael? Rafael. O Rafael me procurou no final da aula pedindo uma referência sobre... bem, nós conversamos vários temas, né, de direito do trabalho, mas uma referência sobre caminhos para a aferição da fiscalização em concreto, exatamente para que nós possamos aí culpabilizar, responsabilizar a administração pública pela culpa em vigilando, pela ausência, né, dessa fiscalização. Eu me lembrei, e se eu não me engano, essa referência consta do nosso programa, que quando, antes do julgamento da DC-16, o Márcio Túlio Viana, o Helder e eu, nós escrevemos um artigo, numa tentativa mesmo de influenciar positivamente os ministros do Supremo, e encaminhamos para a Corte um artigo propondo limites, mecanismos concretos de fiscalização no espaço de trabalho. Por parte da administração pública. Esse voto do ministro Lélio me parece muito interessante, porque ele vai caminhar exatamente tentando estabelecer algum grau de concretude a essa fiscalização. Mas a minha provocação para o Rafael ontem, que é uma provocação que eu coloco para vocês e para mim mesma, quando eu penso no tema, é o seguinte: e se por A mais B, tá certo? Nós comprovarmos que houve fiscalização esse trabalho, e houve inadimplência da empresa terceirizante. Eu pergunto para vocês, me ajudem, gente. Me ajudem a sair desse cheque-mate. O que esse trabalhador não vai receber? O que acontece com esse trabalhador que já tem dificuldade de reconhecer o empregador, que as verbas rescisórias não são pagas a tempo? Eu vou passar a batata quente para frente. Eu questionei o Rafael ontem nesse sentido e nós não achamos uma resposta. Como que você chama, por gentileza? Rosângela. E aí, Rosângela, que caminho que a gente pode traçar? Porque antes de dar a palavra para a Rosângela, mas provocando um pouco mais, se é que isso é possível, né, Rosângela? Nós não estamos numa perspectiva, e ontem eu fiz questão de reforçar isso, numa perspectiva de compreensão do direito do trabalho constitucionalizado a partir de um cenário de Estado democrático de direito, formado pelo tripé dignidade humana, sociedade política e sociedade civil, todas ancoradas na democracia e no conceito de dignidade. Se a perspectiva de Estado democrático de direito significa reforçar que o Estado não é irresponsável e não pode cometer atos de violência, e é um ato de violência não se responsabilizar, eu pergunto, qual é a saída? Você já pensou alguma coisa a respeito?
eu acho assim que a saída é essa. Se a gente assumir que faz uma leitura constitucionalizada que emana para todos os ramos do direito, a gente não pode se prender unicamente na letra da lei. E tem que fazer uma interpretação nesse sentido extensiva para dizer que esse tipo de não é lícito. Não é lícito. A ilicitude está justamente aí, em não realizar aqueles direitos fundamentais que, mesmo com a fiscalização formal, não deu conta de realizar os direitos fundamentais previstos constitucionalmente. Excelente. Na verdade, eu hoje vou participar de uma banca de mestrado sob a orientação do Dr. Leonardo, e me impressionou muito, eu vou falar isso para a pesquisadora hoje, para a mestranda. Ela coloca, citando a Aldaci Rachid Coutinho, que os princípios não são tapa-buraco na nossa realidade. Ela não usa isso? Achei interessantíssimo. Por quê? Se nós temos uma perspectiva de força vinculante, de normatividade própria dos princípios, eles não podem ser assumidos no nosso esforço argumentativo como mandamentos meramente supletivos do direito. Essa é uma função tradicional clássica, mas nós avançamos sob o ponto de vista hermenêutico. Percebem? Os princípios têm função normativa própria, integrativa, e devem ser assumidos como tal. Mas eu queria seguir com a provocação. Você de terno, por gentileza, espero que eu esteja te olhando, você mesmo. Como que você chama? Fabrício. O que você acha? Como é que nós podemos encaminhar? Quais são os riscos? Como é que se avalia essa situação de comprovação de responsabilidade da administração, de fiscalização por parte da administração, e uma dificuldade de se proteger esse trabalhador terceirizado, que fica no limbo do direito, às margens aí do direito? Quais são as saídas jurídicas? Que tipo de argumento nós podemos levantar? Não existe, não há saída. Apesar da posição do Supremo a respeito, eu entendo que o caminho é continuar com a inversão do ônus da prova. O ônus da prova é do poder público de comprovar a fiscalização. E uma empresa que fecha, uma empresa que não paga seus trabalhadores, acaba sendo uma prova cabal que não houve fiscalização. Isso requer cuidado na contratação também. São empresas sem patrimônio, empresas que a única entrada é o seu contrato com o poder público. Uma vez fim desse contrato, os empregados não recebem nada, enfim. Né? Essa constatação empírica, prática, ela leva à conclusão que efetivamente não há uma fiscalização, sequer na contratação e na execução do contrato. Excelente. Mais alguém, gente? Por favor, como que você se chama mesmo? Valéria. Valéria. Eu acho que, de forma prática, tinha que ser estabelecido, acrescentando os termos da lei que já existe, mas que essas empresas, como o Fabrício falou, fossem sólidas, que elas tivessem já um patrimônio, pelo menos para o primeiro faturamento, que elas comprovassem efetivamente recolhimento de fundo de garantia, a previdência recolhida também, o pagamento da folha do primeiro mês, porque daí só depois ela receberia, e aí ela teria um patrimônio. E também o ente público teria valores já que poderia até reverter aos trabalhadores em função dessa empresa, de repente, ter uma inadimplência ou fechar. Né? É algo que é fácil de se compor. Tem várias empresas que no setor privado colocam no contrato. E aí, quando nós que somos juízes vamos fazer audiência, a gente vê que quem paga é o tomador. Por quê? Porque ele reteve valores contratualmente dessa empresa prestadora de serviços, e ele tem algum valor para ainda fazer... Né, recompor o trabalhador de uma parte dos seus direitos, pelo menos, porque, na prática, a terceirização existe, é realidade, e acaba acontecendo. Eu tenho visto empresas que deixaram de fazer terceirização. Né? Posso citar aqui, viram que não era vantagem. E vejo terceirizados também, no nosso âmbito, do nosso tribunal, tem terceirizados, que estão super contentes, os terceirizados, porque eles são reconhecidos, porque têm toda uma política dentro do nosso tribunal.
A gente vê, todo dia eu vejo, todo mundo vê, é só chegar no fórum, né? Nós temos na vigilância, temos na limpeza. Então, são pessoas que estão em outro patamar porque não querem outro emprego, estão bem no setor que estão, pelo menos pelo que a gente sente. Então, é bem polêmica essa questão, mas eu acho que tem que ter, mesmo no setor privado, teria que ter uma carta-fiança dessas empresas, né? Algo que, uma solvência, né? Que assegurasse esses contratos, porque a maioria das empresas realmente são empresas sem esse... Paralelamente, nós poderíamos comparar da seguinte forma, e eu acho que isso tinha que ser obrigação. Na verdade, tem que comprovar a rigidez da empresa, sim. Você está certíssima, eu concordo. Se nós pensarmos numa contratação privada, tá certo? Você não pega a referência da pessoa? Não é isso? Você não vai contratar sem referência. Nós fazemos isso na relação doméstica. Nós fazemos isso numa relação privada institucional. Não é verdade? A indicação pode não funcionar. É outra história. É um risco para o futuro. Mas nós tentamos nos precaver. O elemento da segurança é um elemento introjetado no paradigma do Estado Democrático de Direito. Originado lá do paradigma liberal, mas ele se aperfeiçoou e segue projetado no Estado Democrático de Direito. Então, concordo plenamente com a doutora Valéria nesse sentido. Só um minuto, Rafael, que alguém levantou a mão para cá. A Fabrício, por favor. Na linha do que a Valéria acabou de expor, eu trabalho na Vara de Toledo, primeira Vara de Toledo. E lá, recentemente, quebrou uma terceirizada do prestar serviço ao município. A cada 2, 3 anos, sempre fecha alguma. Entretanto, nesse caso específico, o município colocou no contrato uma caução. Existe algo em torno de 500 mil a R$1 milhão que o município fez a retenção e agora o colega que trabalha comigo acolheu um pedido cautelar do sindicato para liberar o dinheiro para pagar as rescisórias. Né? Então, o município teve essa cautela. Acho que pensando mesmo em proteger o patrimônio público, né, das ações futuras. Tanto que a caução seria devolvida à empresa depois de 2 anos. Claramente vinculada à prescrição trabalhista, né? Mas daí o colega antecipou e os trabalhadores, pelo menos, estão recebendo as rescisórias. Por conta dessa cautela. Rafael, por gentileza. Bom, na linha do que a gente conversou, só para contribuir com o debate. Vamos lá. E, antes de mais nada, também, só para registrar a questão de que eu não me oponho ao que o doutor Fabrício e a toda a sua tese que você vem sustentando na aula. Só que, pelo fato de estar hoje na administração do tribunal, é como se eu tivesse... eu tenho hoje uma visão de algumas coisas que talvez, quando eu antes era totalmente da área de trabalho, eu desconhecia. Em relação ao que a doutora Valéria acabou de colocar, o fato de realmente existem empresas de terceirização que não participam mesmo das licitações, nos órgãos públicos, por desinteresse total. Desinteresse por quê? Porque, efetivamente, é a lógica do preço mínimo. Quer dizer, no edital de qualquer contratação, estabelece um preço máximo e a disputa sempre para o mínimo. E aquele estudo que até que eu te passei ontem, né, doutora Gabriela, é em relação à vedação do preço mínimo, justamente. E aí fica aquela questão de que quem procura esses contratos públicos são empresas que não têm um capital de giro, que não têm uma estrutura muito segura. Quem tem, oferece salários melhores, tem maior estabilidade, provavelmente aloca nas empresas privadas que contratam esse tipo de atividade profissionais com menor rotatividade. Quando a doutora Valéria mencionou que aqui no tribunal tem muitas terceirizadas felizes e valorizadas, estou de pleno acordo. Não sei se necessariamente do ponto de vista financeiro, no aspecto financeiro, que é o que a gente, nesse estudo aqui do tribunal, a gente andou fazendo para justamente pagar mais, pagar melhor. Mas talvez pelo ponto do que o tribunal valoriza esses profissionais. O tribunal tem um reconhecimento, e isso realmente, acho que mais sobre o aspecto subjetivo, né, pessoal dos empregados. E em relação ao que o doutor Fabrício mencionou... Rafael, antes de você falar da posição do Fabrício, doutor Fabrício, deixa eu só fazer um contraponto aqui importante. Aliás, um contraponto não, uma complementação. As pesquisas científicas, elas vêm sendo direcionadas cuidadosamente, a gente percebe que isso se projeta nas decisões judiciais e vice-versa, tá, gente? Porque o caminho não é de mão única, e vice-versa.
no sentido de incentivo às discussões concernentes aos direitos extrapatrimoniais. É claro que a discussão patrimonial ela é fundamental no contexto de uma contratação da força de trabalho em que você sobrevive pelo uso da sua força de trabalho. Não é verdade? Então, você precisa do salário, você precisa das parcelas que giram em torno do complexo salarial e assim se avança. Mas, então, quer dizer, não estou retirando, em hipótese alguma, a importância da discussão patrimonial. No entanto, para além da discussão patrimonial, é necessário que o direito do trabalho se ocupe, nos seus diversos instrumentos jurídico-institucionais, das discussões extrapatrimoniais. Por exemplo, dificilmente... Então, o tribunal aqui da 9ª Região faz muito bem, viu, Rafael? Que bom que essa sensação de pertencimento existe. Mas vamos lá. Se nós pensarmos... Já te dou a palavra, só um segundo. Se nós pensarmos nos sindicatos... Usualmente, costumeiramente, os sindicatos se concentram numa discussão patrimonial. Dificilmente nós percebemos no espaço sindical, da negociação coletiva, um esforço de ampliação da discussão, do temário de discussão, para a agregação de alguns direitos fundamentais trabalhistas, muitas vezes ligados a direitos da personalidade do trabalhador. Não é verdade? Hoje em dia houve um avanço em relação ao assédio moral. Mas se nós pensarmos em outras hipóteses discriminatórias, o avanço ainda é muito limitado. Então, essa é uma perspectiva que nós não podemos nos esquecer. Sobre os direitos extrapatrimoniais de trabalhadores terceirizados, eu escrevi um artigo com a Renata Dutra, que saiu na revista Síntese Trabalhista. Depois vocês olham no Lattes, eu pego no intervalo e pego a referência para vocês, que é exatamente a discussão dos direitos extrapatrimoniais de trabalhadores terceirizados, que é uma discussão que, regra geral, nos é acessória, mas que nós precisamos avançar nesse sentido, que é uma tentativa mesmo de projeção dos direitos da personalidade lançados constitucionalmente para uma perspectiva justo-trabalhista. Então, é só isso, avança o tribunal nesse sentido, e que bom que assim o seja, porque esse caminho não é um caminho facilitado para os diversos instrumentos jurídicos institucionais existentes, sobretudo na via sindical, nós sabemos bem disso. Só um minuto, eu te dou a palavra, porque ele quer fazer a segunda pontuação. Pode falar. Só em relação ao que o doutor Fabrício colocou, né? Essa hipótese até de um município ter exigido uma caução, te confesso que eu até tenho curiosidade depois de saber do caso concreto, porque, inicialmente, eu hoje, que trabalho na área de licitações, diria, uma licitação que exige uma caução de um valor tão expressivo desse jeito, provavelmente daria deserta ou fracassada. Mas, assim, se existe um caso concreto, que bom. Mas o que hoje, dois dados que eu teria, só para colaborar também, é que a Lei 8666, ela exige no artigo 56 a prestação de garantia. É uma garantia realmente residual, é coisa de 5% do valor total do contrato e de difícil execução na área securitária. A gente já teve aqui no caso a última empresa de limpeza que quebrou, a gente tentou executar, foi uma dificuldade, porque aí tem aquela questão da visão administrativista com a visão securitária, uma briga com a seguradora, e a gente mandou o caso para a AGU. E uma outra questão é quando a gente bota na prática uma resolução do CNJ, resolução 169, que é exigir justamente uma transferência de valor a cada pagamento, tem um cálculo específico, vai para uma conta vinculada, que é para garantir pagamento de verbas rescisórias ou pagamento de férias, 13º, para esses trabalhadores, e que o tribunal é que gerencia, é uma conta vinculada, aberta no nome da empresa, mas que só o tribunal pode movimentar, e muitas vezes essa própria resolução admite o pagamento direto para os empregados. Então, enfim, são normas que eu não tinha conhecimento e que, bem ou mal, tentam se aproximar, ainda que... porque a gente está num debate aqui de aplicação de questões principiológicas, né? Mas, assim, na prática, são medidas, pelo menos, interessantes para minimizar esses impactos. Acho que sim. É um bom exemplo. Acho que agora
aqui na frente. Como é que você se chama, querido? Alexandre. Se o Estado se atribui a responsabilidade objetiva para tantos outros direitos, seria lícito ele tirar o corpo fora, justamente se tratando de direitos indisponíveis, que são o direito trabalhista ali, dessas empresas? Posso agregar uma coisa? Logo em seguida, debaixo do parágrafo 1º, está o parágrafo 2º do artigo 71, que diz expressamente que, para os créditos previdenciários, a responsabilidade do Estado é solidária. Quer dizer, existe aí uma desigualdade no tratamento de bens constitucionais, uma inversão de bens constitucionais que é flagrante, né? Se a gente parar para pensar, estender isso para o exemplo da empreitada, a Lei 8.213 é expressa em determinar que a responsabilidade do dono da obra para os créditos previdenciários ela é solidária, sem benefício de ordem. Está expresso na Lei 8.213. Quem criou essas isenções foi a jurisprudência, né? Então, esse aspecto que ele está colocando é muito importante em relação a isso. Quer dizer, existem pesquisas, a Universidade de Brasília, a Faculdade de Direito, muito provavelmente em razão da sua inserção ali, né, fazendo um contraponto até geográfico ao centro do poder do país, a gente tem um grupo de cientistas ocupados do estudo argumentativo das decisões do Superior Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, perdão. E o que a gente observa, gente? Qual que é a avaliação crítica que usualmente é feita por esses cientistas do direito? O STF ele vem caminhando numa perspectiva de avanço em relação a direitos individuais. Então, a gente vê isso numa perspectiva muito evidente, por exemplo, em relação, e isso se projeta em outros tribunais, em relação ao reconhecimento de união homoafetiva, a gente vê isso em relação à questão do aborto. Nós temos aí alguns avanços numa perspectiva individual, independentemente, tá, gente? Não quero abrir aqui a discussão para a questão religiosa, a questão de perspectiva de ordem pessoal. Mas, sob uma perspectiva de direito individual, o Supremo avança. Não obstante isso, numa perspectiva de direitos sociais, o Supremo encolhe. Então, a crítica que se apresenta será que, na realidade, o exercício da função jurisdicional é um exercício de função jurisdicional ainda muito espelhado, exatamente, num paradigma de Estado liberal? Por isso a necessidade, a minha provocação para todos nós, no sentido de que nós reforcemos em nossas teses a perspectiva constitucional, porque isso vai exigindo um esforço argumentativo, porque muitas vezes, se for por falta de desconhecimento, como foi a discussão tão polêmica para todos nós da votação da prescrição no FGTS, isso não vai acontecer mais, não é verdade? Então, vejam só, eu queria... Mais alguém, gente, tem interesse de se posicionar nesse momento? Bem, ainda sobre a terceirização, para a gente fechar o tema da terceirização, e era inevitável que fosse assim, que a gente se ocupasse por mais tempo com essa temática, eu queria ler e discutir com vocês algumas pontuações sobre o que nós denominamos nessa obra de limites constitucionais da terceirização trabalhista. Estou vendo aí, quem quiser acompanhar, eu estou na página 158. Então, nessa perspectiva, vamos pensar em alguns parâmetros condutivos para o nosso debate aqui em sala de aula. Letra A.
A terceirização em atividades finalísticas no setor público e privado é prática inconstitucional, por promover a intermediação e mercantilização de mão de obra em contexto exploratório da força de trabalho humana, e por também violar o direito fundamental do trabalhador à relação de emprego direta com o empreendedor beneficiário final de sua mão de obra. B. A terceirização em atividades meio de entes públicos e privados é modelo restrito, excepcional e acessório, socialmente mais vulnerável e, por isso, carecedor de uma tutela legislativa especial, que confira a máxima densidade protetiva possível ao trabalhador terceirizado, com vistas à máxima superação possível do modelo de emprego rarefeito configurado. E letra C, a Constituição de 1988, em seu artigo 7º, inciso 1, instituiu um regime de emprego socialmente protegido, dotado de um conteúdo material que compreende um componente espacial, consistente na pretensão de máxima integração do trabalhador ao empreendimento econômico, e um elemento temporal, que diz respeito à pretensão de máxima continuidade do vínculo de emprego. É muito interessante, e em alguma medida nós passamos aperto ao lançar essas conclusões, porque vocês poderiam me provocar aqui da seguinte forma: mas, Gabriela, quando você apresentou os dados estatísticos ontem, como na realidade a terceirização em si, ela promove um esvaziamento de direitos fundamentais, ela promove um sentido de trabalho rarefeito, como é que nós podemos viabilizar, autorizar a terceirização de atividade meio? Se qualquer modalidade de terceirização, sob a perspectiva aqui dos dados estatísticos, promove derruição de direitos, dificuldade de emancipação coletiva, dificuldade de identidade social por meio do trabalho. Por isso, turma, é que a identificação da possibilidade da terceirização de atividade meio, em razão aí do desenvolvimento do core business da empresa, porque a própria Constituição Federal de 1988 elege também como valor o valor social da livre iniciativa, é que nós podemos aqui lançar a tese, e porque essa tese é a que a gente agora, com esse cenário tão desfavorável, é o que a gente espera que o Supremo encaminhe, né? Proibição de terceirização de atividade fim, e limitação, excepcionalidade da terceirização de atividade meio. Mas é claro que isso vai exigir um passo seguinte. Qual é o passo seguinte? Temos que ter uma legislação protetiva que permita a máxima integração espacial e temporal. Agora, vejam só, a resposta ela é paradoxal, vocês me desculpem. Porque eu não tenho como dizer que a terceirização em si não enfraquece a situação do trabalhador, percebem? É um positivismo de combate. Eu queria provocá-los de novo, se vocês me permitirem. Eu queria muito ouvi-los. Vocês acham que nós podemos defender, então, depois que a gente desenhou o cenário todo, né, de precarização ontem aqui, eu fiz isso muito cuidadosamente com vocês, eu questiono. Nós conseguimos estabelecer, até num esforço, como diz o doutor Leonardo, é um positivismo combativo? É isso? É um professor carioca, chamava isso de positivismo de combate. É o que na Itália se denominou de uso alternativo do direito, usar as ferramentas da dogmática jurídica no sentido de levar adiante uma luta de avanço da compreensão do direito, mas que é uma luta também estratégica. Então, ela tem momentos de entrincheiramento. Eu diria que o conceito de atividade meio, que, a meu ver, ele é um conceito...
cientificamente bastante deficiente, mas é um conceito de trincheira. É um conceito de trincheira. Obrigada, excelente. Então, eu pergunto para vocês, quais são os argumentos possíveis? Porque é claro que quando a gente escreve um livro como esse, a gente continua pensando, porque a resposta não me é de todo confortável, percebem, gente? Os dados estatísticos não me permitem ter conforto em relação a isso. Mas eu pergunto a vocês, vamos raciocinar juridicamente. Qual seria o encaminhamento constitucional, já que nós precisamos fazer um embate aqui, a provocação que nos lançou o ministro Fux, não é verdade? Quando ele vai discutir questão de legalidade do direito, possibilidade ou não de terceirização de atividade fim, eu pergunto, qual é o argumento constitucional que nós podemos utilizar, se é que devemos seguir por este caminho, para combater a terceirização de atividade fim sempre, mas para estabelecer a necessidade de controle civilizatório, limite, excepcionalidade para a terceirização de atividade meio? Porque eu compartilho, não sei se foi a doutora Valéria que falou isso, talvez sim. Alguém aqui falou assim, não tem jeito, existe, não vai voltar atrás. Nós estamos no auge do sistema toyotista. Não dá para apagar a realidade da terceirização. Como que põe limite? O que fazer? O que vocês acham disso, gente? Porque é um paradoxo. Doutora Valéria, quer falar a respeito? Como você chama? Perdão, pode falar? Não, pode falar. É realmente envolvendo a terceirização. Então, é a nossa realidade mesmo. A gente tem que enfrentar. Desculpe tomar a palavra de novo, mas só dizer alguma coisa sobre essa questão de que é faticamente inevitável. Né? Só duas referências. Uma é a questão das cooperativas. As cooperativas entraram no meio agrícola no interior de São Paulo, de uma maneira avassaladora no final nos anos 2000, algo que iria se tornar o padrão de contratação do trabalho em todo o meio rural no Brasil. E por ação do Ministério Público, e que recebeu um tratamento muito consistente pelo Poder Judiciário, se bloqueou esse processo, que seria um processo inevitável, com essa mesma lógica de que é inevitável, seria um processo que ia literalmente destruir o padrão normativo de proteção do trabalho no Brasil, que seria substituído em uma quantidade gigantesca de casos pelo padrão do trabalho cooperado. Né? E isso era inevitável do ponto de vista capitalista, do ponto de vista da produção, não era. Embora fosse vendido como tal. Trazendo para a questão da terceirização, que é a mesma coisa, o que a gente vê hoje, muitas empresas retrocedendo nas suas opções de terceirizar. Isso, inclusive, na indústria automobilística. Eu, conversando com o diretor jurídico de uma dessas empresas, o cara me disse, mas por que vocês terceirizavam esse serviço? Um serviço absolutamente inerente à rotina da produção, que era terceirizado na forma de logística. Então, busca uma peça lá no almoxarifado. Então, quem busca a peça lá no almoxarifado e traz para a linha de produção é uma empresa de logística, não é a própria empresa. É a lógica. Isso mas, na verdade, era um grande contingente de trabalhadores que fazia isso. Mas por que vocês faziam isso? É mais eficiente? É mais barato? Não, não é mais barato e não é mais eficiente. Dá um trabalho do caramba fazer isso funcionar bem, como se fosse fazer isso funcionar tão bem como funcionaria com o serviço internalizado. Mas por que vocês fazem isso? Pelo seguinte, existem padrões de avaliação da empresa que decorrem de números, padrões numéricos de quantidade de trabalhadores em determinados setores. Relação entre trabalhadores de setor atividade fim, de setor de atividade meio, de setor de produção direta, de setor de serviços internos dentro da empresa. Uma série de padrões e que simplesmente alocar esses trabalhadores na planta da própria empresa significaria
afetar a avaliação da empresa em relação a essas proporções. Então, eles simplesmente deslocam a rubrica em que está alocado o dinheiro gasto com esses trabalhadores para um outro lugar. E, ao fazer isso, automaticamente as ações da empresa sobem, porque isso é um padrão automático de avaliação que as agências de rating seguem para avaliação das ações da empresa. Só isso. Uma absoluta irracionalidade do sistema capitalista que não tem nada a ver com a produção. Eu compartilho, viu, doutor Leonardo, integralmente a sua fala, no sentido de que nós não podemos tratar qualquer fenômeno como inevitável e ponto final, não vamos estabelecer limite. Por isso que a proposta é reconhecer a vulnerabilidade da contratação trabalhista e propor controles civilizatórios, na expressão do Maurício Godinho Delgado. Lembrando aí a necessidade de uma legislação que se integre ao manto constitucional para propor uma melhor integração espacial e temporal desse trabalhador. Por falar no ministro Maurício, nessa última edição do curso dele, que é a edição agora de 2015, ele vai estabelecer para o século XXI outros controles pertinentes para a terceirização trabalhista. Achei muito interessante, muito na linha aí do que o doutor Fabrício colocou. Então, muito rapidamente, ele diz que existem novos remédios. Bem, sempre existiram, mas ele pontua aqui, como eu já disse aqui, repito, insisto, óbvio, tem que ser dito, ele vai colocar aqui novos remédios para um possível controle, uma tentativa de controle civilizatório para a terceirização. Quais seriam essas 4 medidas principais? Letra A, alargamento do conceito hoje prevalecente de isonomia. A jurisprudência já vem caminhando nesse sentido, nós discutimos isso agora há pouco. Letra B, fixação de limites mínimos eficazes de capital integralizado para as empresas de terceirização. Letra C, estabelecimento de garantias financeiras eficazes quanto ao cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias pelas empresas de terceirização. E letra D, atribuição de plena efetividade à certidão negativa de débitos trabalhistas para os contratos de terceirização entre as empresas. Esse, de fato, é um caminho mesmo de pensar no que a gente estava dizendo aqui agora há pouco, na rigidez dessa empresa que terceiriza a mão de obra. Nesse sentido, gente, já caminhando para a conclusão, eu voltaria a reforçar aqui no nosso debate um outro argumento de fundo constitucional que nós levantamos ontem, na nossa aula de quinta-feira. Se topograficamente a Constituição de 1988 ela coloca a pessoa humana, o ser humano, no centro convergente dos direitos fundamentais, inclusive alterando a estrutura topográfica da própria descrição de direitos e da estrutura constitucional, porque todas as constituições anteriores à de 1988, vamos lembrar, os primeiros títulos eram títulos direcionados à distribuição de competências entre União, Estados, Distrito Federal, municípios. A partir da Constituição Federal de 1988, os primeiros títulos, os 2 primeiros títulos, estão todos vinculados, projetados a partir do sentido especial que a pessoa humana tem no texto de 88. Então, de fato, o ser humano ele se encontra no centro convergente aí dos direitos fundamentais na Constituição de 88. E mais do que isso, um dos valores, ou o valor fonte da Constituição de 88 é a dignidade. Isso significa que a dignidade ela precisa ser compreendida como suporte de valor para os direitos fundamentais e bens fundamentais, como é o caso do trabalho. O artigo 7º da Constituição de 88, ele estabelece o sistema de proteção à relação de trabalho de máxima integração espacial e de máxima integração temporal. Portanto, esse sistema que
nós intitulamos de relação de emprego, é o sistema ideal para a inserção do trabalhador, sobretudo no mercado privado do país. Não que outras relações de trabalho não empregatícias não possam fazê-lo. Um trabalho autônomo em que o trabalhador seja bem consolidado no mercado de trabalho, ele garantirá para o trabalhador essa inserção temporal e espacial. Mas não há dúvida de que a relação de emprego é a que mais e melhor protege o sujeito trabalhador, em razão aí dessa diversidade de direitos fundamentais lançados a partir do artigo 7º da Constituição. De toda forma, nós podemos fazer uma observação, que foi outra provocação que eu apresentei na aula passada. Uma necessidade de abertura interpretativa para o artigo 7º da Constituição de 88, no sentido de perceber que a Constituição de 88, se ela fixa diretrizes de exclusão, ela o faz para trabalhos precários e trabalhos ilícitos. Não é verdade? Na realidade, a Constituição precisa absorver, na dinâmica do tempo, todas as relações de trabalho que possam dignificar o ser humano. Não há diretrizes de exclusão em relação ao direito fundamental ao trabalho. Bem, sob a perspectiva da terceirização em si, se a terceirização ela provoca uma relação rarefeita de trabalho, porque esvaziada de direitos fundamentais, ela somente pode ser utilizada, desde que numa perspectiva de legalidade, excepcionalmente. Não é verdade, gente? Pensando aqui no trabalho, na terceirização de atividade meio. Dentro aí mesmo de um jogo de xadrez em que qualquer peça, pensando aí no caminhar, né, da carruagem, qualquer peça precisa ser mudada, né, no jogo com muito cuidado. Então, é o que o doutor Leonardo nos disse aqui muito bem. É uma boa observação, uma rica observação. O caminho é estratégico mesmo. É uma estratégia de combate, né? E, para isso, nós precisamos reconhecer os princípios em sua função normativa própria. Nesse sentido, nós não podemos operar uma leitura seletiva do texto constitucional, fragmentando o conceito de livre iniciativa, apartando o conceito de livre iniciativa do conceito de valor social do trabalho. Esse argumento nós precisamos utilizar o tempo inteiro. Nessa linha, nós lançamos no blog Trabalho, Constituição e Cidadania uma rodada de artigos sobre a terceirização em função aí dos impactos da discussão no Supremo Tribunal Federal. E um dos artigos, que se intitula A Terceirização e o Supremo, o STF, a Terceirização da Política, de 2 pesquisadores do grupo, ele vai exatamente discutir esses 2 valores fundamentais, valor social do trabalho, valor social da livre iniciativa. Vou tomar a liberdade de ler para vocês um parágrafo. Os termos em que afirmada a repercussão geral da matéria, a partir da livre iniciativa e da correspondente liberdade de contratar, sugerem uma leitura seletiva do texto constitucional, que precisa ser expandida se pretendermos ter a dimensão exata do embate político que se põe em marcha. Isso porque a livre iniciativa, assim como o próprio trabalho, é qualificada pela Constituição como um valor social, e somente como tal é estabelecida como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Embora seja comum a leitura do princípio da livre iniciativa de forma dissociada de seu adjetivo valor social, a rigor, o texto constitucional não permite uma interpretação estritamente individualista desse princípio, como pôde, à primeira vista, transparecer da decisão que afirmou a repercussão ampla da matéria atinente à terceirização. Na verdade,
a interpretação isolada da livre iniciativa, distanciada de uma perspectiva ampliada da questão, pode acabar por omitir a necessária adequação desse preceito às demandas de integração social, de valorização do trabalho. Então, em síntese, nós temos recursos constitucionais para firmar limites à terceirização trabalhista. O que nós precisamos, inclusive sob um ponto de vista estético da forma, tá certo, gente? Porque a forma serve, inclusive, para nos garantir segurança em termos de raciocínio, limpeza. Nós precisamos nos esforçar para apresentar esses argumentos constitucionais. Antes de dar o segundo passo na nossa aula de hoje, eu queria perguntar se alguém ainda quer debater algum ponto referente à terceirização trabalhista. Podemos voltar depois, mas agora seria o ideal, porque a gente ainda está no cerne, né, do problema. Alguma observação, algum incômodo, alguma dúvida? Maravilha. A gente não tem dúvida a respeito disso. É duro, né, gente? É muito difícil de caminhar em relação a esse tema. Muito difícil. Vamos fazer o seguinte, então. Bruno, podemos ir? Tá. Então, vamos, nesse momento, começar a nossa segunda etapa. Então, eu já vou seguir para a segunda. Posso começar aqui? Pode o quê? Posso começar a segunda etapa. Tá. Então, gente, antes do intervalo, já ele vai nos chamar para a gente dar uma pausa. Vamos entrar na nossa segunda etapa da aula de hoje, que vai ser exatamente o estudo aí dos fenômenos também concernentes à figura do empregador, que são os institutos da sucessão trabalhista e do grupo econômico. Que são temas, na realidade, especialmente a sucessão trabalhista, são temas que nos trazem alguma dificuldade sob a perspectiva mesmo de decisão do Supremo Tribunal Federal, mas que nós vamos caminhar certamente com um pouquinho mais de tranquilidade. Vamos lá. Primeiramente, gente, é importante relembrar o conceito de empregador. E isso é muito interessante, porque a terceirização trabalhista, ela também vai transgredir a ordem estabelecida pelo sistema seletista justo-trabalhista, que é a de fixação de uma relação bilateral clássica entre trabalhador e empregador, no exercício aí, da prestação de serviço negociada. Aliás, quem diz isso é o professor Mastur Viana em um dos seus artigos. Regra geral, o terceiro, ele entra na relação jurídica criando adversidades, criando dificuldades, né? Muitas vezes, não só na relação jurídica, mas nas relações pessoais também, né? A gente gera um certo desconforto aí, àquela relação que parecia ser uma relação segura no tempo. Então, vejam só. O direito do trabalho, no seu artigo 2º da CLT, ele estabelece que o empregador, e aqui, infelizmente, falta técnica legislativa, nós sabemos disso, mas interpretamos com alguma tranquilidade, falta técnica legislativa na CLT. O artigo 2º da CLT, no seu caput, prescreve: considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Primeiro, nós sabemos que a relação jurídica de emprego não é firmada apenas com a empresa. Na realidade, a interpretação usual, clássica e pacificada é de que qualquer pessoa física, jurídica ou entidade despersonalizada pode contratar com pessoalidade, onerosidade, subordinação, não eventualidade, uma força de trabalho nos moldes clássicos da relação empregatícia.
Não bastasse, então, o equívoco da redação do artigo 2º, o equívoco segue para o parágrafo 1º, porque o parágrafo 1º vai equiparar ao empregador, para os efeitos da relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas e outras instituições sem fins lucrativos que admitirem trabalhadores como empregados. É claro que não existe empregador por equiparação. Nós não poderíamos aqui definir a figura de um empregador de primeiro e de segundo grau, como se a CLT nos propusesse uma hierarquia em relação à figura do empregador. Na realidade, a vinculação é simples e direta. Se o sujeito, pessoa física, entidade personalizada ou pessoa jurídica, contratar por meio dos elementos fáticos jurídicos da relação de emprego, firma-se a relação de trabalho nos moldes seletistas ou na legislação infraconstitucional existente, se houver algum elemento fático jurídico especial presente aí nas relações de emprego. É importante observar que a CLT, nesse primeiro recorte temático concernente ao empregador, ela vai reforçar o sentido de alteridade na relação jurídica de emprego. Ou seja, o empregador ele assume os riscos da atividade econômica. Essa é uma regra geral, justificada, entre outros argumentos, pela condição da hipossuficiência do trabalhador, pelo ensejo do empregador assumir para si e projetar isso no universo do negócio um poderio, regra geral, econômico e técnico, regra geral, em relação à contraparte contratada. É claro que existe excepcionalidade, a gente pode pensar aqui, no caso, excepcionalidade, tá certo, gente? Um caso único dos empregados, vendedores, que se fizerem uma venda com um cliente manifestamente insolvente, vocês se lembram dessa regra? É possível o estorno da comissão paga, o que é um verdadeiro absurdo. A gente tem a crítica aí pela doutrina, enfim, não há dúvida em relação a isso. Por quê? O ônus do empreendimento segue por conta, ou deveria seguir por conta, exclusivamente do empregador, o que garante uma certa tranquilidade no espaço da relação de